Audiolivro Culpa e Graça. Capítulo 3. Questões de tempo. Vejo na rua, ao longe, um velho amigo. Durante muitos anos, nosso trabalho nos forçou a que nos víssemos com bastante frequência, o que não acontece mais agora. Então penso que ele me reprova por negligenciá-lo. Talvez seja até sem razão que eu lhe atribua isto. No entanto, não consigo deixar de pensar assim. Serei tentado, então, a me desviar do seu caminho, o que me traria uma culpa maior ainda, a de cometer uma ação desleal. Acabo abordando-o com uma pressa um pouco exagerada, com uma viva jovialidade. Eu o felicito por sua boa aparência e lhe falo muito afetuosamente, demonstrando sinceridade. Eu me apercebo bem que isto é para não lhe deixar tempo de pronunciar a temida frase: há quanto tempo você não me vem ver? Não vem me ver? É uma atitude um pouco forçada, uma atitude de fachada, da qual me sinto culpado, porque tinha vontade de ser autêntico com os meus amigos. Outrora eu realmente gostei dele. E é isto precisamente o que acarreta minhas reações. Não queria que ele medisse a minha amizade pela frequência da minha visita ou coisa assim. Não poderia jamais lhe dizer, com um tom de sinceridade total, que eu não tinha tempo de ir vê-lo. Nós sempre encontramos tempo para fazer o que queremos. Quando tenho que preparar uma conferência ou fazer um trabalho como este estudo, a primeira coisa que me prometo é escalonar o tempo para realizar tudo com cuidado. Mas aí eu não cumpro o plano que fiz, não consigo fazer o que prometi, precisamente porque quero de coração fazê-lo bem e tenho medo de não consegui-lo. No fim, encontro todo tipo de coisas para fazer antes e vou arranjando desculpas para não fazer o que deveria. O que é sutil é que eu cultivo, então, na perda de tempo, uma certa culpa que eu preciso para me pôr a trabalhar. É como um motor auxiliar que acumula força para me fazer começar. Na véspera, em cima da hora da conferência, quando tiver a consciência bem pesada, porque a preparei tão mal, e quando tiver vencido todas as minhas resistências, me lançarei precipitadamente ao trabalho, como se fosse um náufrago que se joga na água quando o barco afunda. Isto servirá como uma desculpa à insuficiência do meu trabalho. É pena que eu possa ver aí que tudo não saiu tão bom quanto eu queria, mas eu devo me contentar com o que pude fazer às pressas, dando-me assim mais uma desculpa. Um dos meus amigos enfrenta a mesma coisa que eu, quando adia uma tarefa urgente e difícil. O que nos distingue é que o mal me estimula, me dá de repente asas quando chego a um certo nível intolerável de adiamento. Enquanto no meu amigo, o peso da consciência o paralisa. Todo o seu trabalho fica bloqueado. Ele não consegue começar outra tarefa enquanto a principal ainda está por ser feita. E quanto mais se agrava o seu atraso, mais cresce o peso da sua angústia paralisante. Vê-se então que o mesmo sentimento de culpa pode estimular ou paralisar. O papel estimulante da culpa explica, provavelmente, a alegria que inúmeras pessoas sentem cometendo delitos considerados inofensivos, entre aspas, sem se deixar apanhar em falta, como, por exemplo, as fraudes nas alfândegas, Atravessar de um país para o outro sem ser pego. Certas pessoas chegam, sem se aperceberem,
ao ponto de comprar no estrangeiro alguns objetos proibidos pelo simples prazer de passá-los na alfândega, sem declará-los. Isto representa, sem dúvida, uma necessidade de vingança contra o poderio do Estado e da administração, um velho complexo do palhaço que zomba do policial. A prova é que se trata muitas vezes de mercadoria que a alfândega não cobraria, ou cuja taxa é tão mínima que não se justificaria a alegria do infrator em escondê-las. E abre um parênteses, Provérbios 28:13, que aquele que esconde seu pecado não prosperará, né? A pessoa quer ter uma alegria de enganar o policial, no entanto, abre brechas espirituais e o inimigo não vai perdoar, né? Fecha aspas. Então isso não justificaria a alegria do infrator em escondê-las. O mesmo complexo entra em jogo na fraude fiscal, tão difundida em certos países, onde o legislador já admite como normal e, consequentemente, edita disposições que são injustas, insuportáveis, e qualquer um seria bastante tolo se submetesse a elas honestamente. Por seu lado, como revanche, o contribuinte sabe que o Estado rouba tanto que ele se sente justificado roubando também. Mas onde está o limite nesta sábia dosagem de roubos mútuos? Não há sabedoria. Abro aspas. Precisamos ser honestos com a nossa parte, dentro daquilo que está no correto. Fecha aspas. É claro que isso desencadeia em desmoralização, tanto do Estado quanto dos administradores. Todos esses raciocínios justificativos não suprimem de modo nenhum o sentimento de culpa. Mesmo em tempos de guerra, enganar o invasor parece ser uma grande virtude, mas nem por isso dispensa o sentimento de culpa. Vi durante e após a guerra um bom número de homens que sentiram necessidade de confessar tais condutas, permanecendo, entretanto, extremamente orgulhosos e prontos a agir da mesma maneira, inclusive com convicção, em circunstâncias semelhantes. As fraudes, tidas como inofensivas, têm tantos atrativos para tanta gente por causa dos riscos de perseguições que elas implicam. Disso decorre o que se chama comumente de prazer do fruto proibido, prazer do risco e prazer de sair ileso, como o de escapar da alfândega. Entretanto, este jogo tem ainda um outro sentido, o de acostumar-se ao veneno, o da tentativa de livrar-se da culpa, acostumando-se com ela. Assim, com várias ocasiões de pequenas culpas, nós nos familiarizamos bastante com esta emoção e ela não nos tocará muito em casos maiores, quando nos envergonhamos de verdade, porque nesses casos ela contradiz realmente o nosso verdadeiro ser. Nós confundimos a questão de modo que o contraste entre o bem e o mal, né? E então é enfraquecido e os limites entre eles ficam indistintos. Abro aspas, verdade. Precisamos prestar muita atenção nisso, que se nos acostumarmos com a culpa, logo ela não funcionará para coisas maiores, e nós devemos realmente ver que tudo, desde o pequeno até o maior pecado, não há pecadinho nem pecadão, deve ser confessado e abandonado. Fecho aspas. Volto ao assunto da culpa do tempo perdido. Enquanto escrevi essas linhas, um dos meus amigos pacientes de longa data veio assentar-se perto de mim. Atrapalho? Você está trabalhando? Oh não, o que é que você quer? Fiquei contente de verdade em ouvi-lo, porque me trazia boas notícias do acerto da sua vida, começado já há 4 anos, e 5 anos no meu 4 ou 5 anos no meu consultório. Então era antigo já este paciente. No entanto, eu escutei um pouco distraidamente, em meio a uma mistura de sentimento de culpa. Durante toda a conversa, eu sentia que devia ter lhe dito francamente: desculpe-me, estou fazendo um trabalho urgente,
Nós conversaremos mais à vontade em uma outra ocasião, mas não ousei fazê-lo. Tenho sempre um pouco de vergonha da minha timidez, porque ela limita a minha liberdade. Eu me sentia também culpado de descansar a minha caneta no momento em que eu deveria estar escrevendo. Porém, se eu mesmo não tivesse perdido tanto tempo com minhas hesitações anteriores, aliás, muito mais tempo do que esta conversa levou, eu teria coragem para me despedir do meu visitante. Assim, uma primeira falta secreta compromete o nosso comportamento e nos leva a outras faltas que nos jogam o seu veneno e o seu poder através daquela primeira culpa não confessada, inconfessada. Este problema sobre a organização do tempo é capaz de produzir muitas culpas. Quando falo disto em uma reunião de médicos, todo o auditório ri. Isso significa que todos levam remorso sobre isto e encontram algum alívio quando descobrem que não são os únicos. E, no entanto, sentimos a importância deste assunto, pois a nossa verdadeira liberdade está em jogo, como também a soberania, concreta de Deus sobre a nossa vida. O tempo pertence a Deus e nós somos seus mordomos. Somos responsáveis diante dele por causa do que ele é em nossa vida e por cada minuto que ele nos dá. Todos nós sentimos que, se escutássemos melhor a Deus, a nossa vida seria mais harmoniosa. Nós ficamos sobrecarregados, fatigados e com a consciência pesada, tanto com o que deixamos de fazer como o que fazemos. Quantas esposas de médicos ficam preocupadas ao ver o marido tão sobrecarregado? A mulher de Moisés já se preocupava, sem dúvida, em Êxodo 18, do 13 ao 24. Mas seu marido não a escutava. Como muitos médicos hoje em dia não dão ouvidos aos bons conselhos de suas esposas. Assim a mulher de Moisés fez um apelo à autoridade de seu pai para diverti-lo. Você vai desfalecer, disse ele. E felizmente Moisés o escutou e sabiamente se desencarregou das tarefas secundárias que ele podia confiar a outros. Não só os amigos que negligenciamos, Há a correspondência em atraso, os jornais profissionais e muitos outros documentos que se avolumam sobre a escrivaninha ou no armário e a gente não suporta vê-los mais. Precisamos folheá-los para estar em dia. Tentamos nos convencer de que vamos atacá-los um dia, mas isso não convence, porque a experiência já nos mostrou, que isso toma muito mais tempo do que se pensa. E quanto mais é a pilha, quanto maior ela é, mais se esvai a esperança. Um dia eu não aguentei mais. Percebi em um momento de meditação que tantas coisas em desordem estavam em atraso, constituíam um desmentido monumental a tudo que eu dizia e uma vida sadia, uma vida alegre, livre e conduzida por Deus. Durante mais de 3 meses, eu não pude fazer mais nada além de atender às minhas consultas e liquidar com esta bagunça para me colocar em dia. Que alívio! Mas o problema renasce sem cessar. Eu me tornei bem mais ordeiro, mas não estou, entretanto, livre de numerosos sentimentos de culpa. Sinto uma dor insuportável quando as minhas correspondências vão se acumulando. Para amenizar a minha consciência, suspendi assinaturas de um bom número de jornais. Mas aí eu quase não ouso admitir que não recebo mais aquelas famosas revistas médicas, da qual todos os meus colegas estão estudiosos. Eles têm assinatura, sim. A consciência dolorosa é verdadeira, sim. O nosso prato do dia é inevitável. Todos estes problemas de disciplina do tempo tornam-se ainda mais agudo conforme as forças diminuem com a idade. É um dos sofrimentos da velhice e que pode tornar-se obsessivo. Deve-se abandonar algumas atividades? Deve-se prosseguir a despeito da fadiga?
Seria trair a nossa tarefa renunciar a tal atividade? Ou será que continuar a fazer o que fazíamos antes revela arrogância da nossa parte e desprezo culpável à nossa saúde? Este também é o caso dos doentes e inválidos. Frequentemente eles me perguntam: em que medida devo aceitar a minha enfermidade ou, ao contrário, em que medida devo reagir, fazer esforço para sobrepujá-la, para ultrapassá-la, para que possa me readaptar? É como se aceitação ou reação fossem mutuamente exclusivas. Ora, se observarmos que os que aceitam a sua enfermidade reagem melhor, que enquanto os revoltados não fazem nenhum esforço de readaptação, justamente por causa da revolta. Abra um parênteses, aqui não se deve aceitar de maneira alguma, Deus não deixou ninguém doentes, enfermos. Somos atacados pela enfermidade, jamais aceitar a enfermidade. Mas a questão da adaptação até que a cura apareça no corpo é importante. Muitas vezes é um processo de cura e não podemos nos desanimar e também não devemos nos esforçar demais. Fecha o parênteses. Viver é escolher, mas se nós escolhemos sempre livre e conscientemente, será que será assim mesmo? Que sempre escolheremos assim, de forma livre? Será que a nossa escolha não nos é sempre imposta pelas circunstâncias? Por nossa falta de coragem? Por nossos hábitos ou mesmo por nossas culpas? Assim, se sinto alguma dor na consciência em relação a meu amigo, eu me sinto automaticamente seu devedor e não ousarei recusar-lhe um favor, embora isso ocupe um tempo que eu deveria empregar-me em outra coisa. Isso contribuirá para me sobrecarregar, tornar-me nervoso e aumentar ainda mais o meu sentimento de culpa. Claro que tenho sido obrigado a aprender a recusar um serviço, uma conferência, por exemplo, mas o faço sempre contra gosto. Tenho muito medo de decepcionar alguém, pois depois me moeria de remorso. Não poderia, e com justa razão, ser criticado por ter aceito ontem uma outra conferência que me tornará uma pessoa ocupada e me tomará muito tempo. Na verdade, se eu o recuso, sinto-me culpado em relação àqueles que esperavam qualquer coisa de mim. Mas se aceito, é em relação a mim mesmo que me sinto culpado porque me deixei influenciar. Será que não corro o risco de ceder aos que insistem mais, em detrimento dos mais discretos? Ou ainda, o que é mais sutil, não corro o risco de ceder a estes últimos porque sou tocado por sua descrição? Vou ao exterior para encontros médicos a que sou convidado e quase nunca vou à Sociedade Médica de Genebra. Tenho consciência culpada em relação aos meus colegas, porque todos são tão amáveis comigo, e também em relação a mim mesmo, porque isso me tira a oportunidade de me instruir mais. E acontece a mesma coisa em relação a todos os livros que deveria ter lido antes de me aventurar a escrever eu mesmo, sobre assuntos que vários autores já trataram cuidadosamente sobre isso antes de mim. Com frequência resolvo, mesmo embaraçado, citar seus trabalhos, confiando no seu bom nome, mas a precisão exige que eu os conheça bem antes de falar deles. Eu leio devagar, portanto leio poucos livros e, sem dúvida, cada livro que leio citará os nomes de uma boa dúzia de outros que eu deveria ler também. E fico ainda mais envergonhado de confessar que não os li. Outros leem muito, devoram livro sobre livro, mas com uma consciência culpada deste apetite insaciável e desproporção entre o que eles recebem e o que eles dão. E eu, se renunciasse a escrever, teria também consciência culpada porque escaparia da crítica somente ao custo de uma rendição covarde, infiel à minha vocação
E o tempo que ocupo para escrever não pode ser dado aos pacientes que recuso atender ou à minha mulher que corre o risco de receber só as migalhas do meu tempo. Essas questões são um tormento permanente para muitos dos meus colegas. Quando o médico dá um belo presente à sua esposa, pode não perceber que foi só para conseguir o perdão por não, lhe dar tempo, dar muito pouco tempo. Tão absorvido que está em sua profissão. E ele ainda fica decepcionado, quando ela manifesta tão pouco entusiasmo ao receber o presente. É porque ela preferiria muito mais que o marido lhe desse um tempo igual ao que os outros maridos dão à sua esposa. Os presentes, por certo, não são sempre um disfarce para a culpa, mas provavelmente isto acontece mais frequentemente do que nós pensamos. Assim vemos Jacó, que se portava tão mal com Esaú, seu irmão, que para reconciliar oferece-lhe, antes de o encontrar, preciosos presentes, que ele dividiu em partes e os mandou sucessivamente para aumentar o efeito. Está em Gênesis 32, do 13 ao 32. Contudo, Jacó não conseguiu se libertar da sua consciência pesada. Ele agora talvez estivesse, com a consciência mais avivada, ainda por ter se, utilizado de uma manobra tão astuciosa. E enquanto ele esperava para encontrar-se com seu irmão, passou uma noite atroz, uma noite de insônia, uma verdadeira batalha. Ele luta consigo mesmo. Mais que isso, ele termina por perceber que luta com Deus. Então, com a audácia que o caracteriza, obriga Deus a abençoá-lo. Eis aí o grande paradoxo que sempre encontramos em toda a Bíblia. O caminho doloroso da humilhação e da culpa, com todas, as angústias, todas as revoltas contra Deus que elas suscitam. E precisamente o caminho que desemboca na estrada real da graça. Deus ama os que, em lugar de disfarçar o problema, o enfrentam até o confronto e a resistência. Viu Deus face a face, a minha vida, nefesh, alma, foi salva, disse Jacó, gritou Jacó. O resultado de tudo isto foi que Israel ficou coxo. Assim podemos ver que uma doença pode ser consequência de um combate espiritual. Jacó teve a maior experiência que se pode ter. Ele se tornou um homem novo. Isto porque também Deus lhe deu um novo nome, Israel. Desta forma, ele podia agora abordar o seu irmão com segurança, de que todos os seus presentes não lhe garantiram antes a bênção de Deus. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. Gênesis 33, 4. Retornemos à família do médico. Algumas vezes as crianças também prefeririam um momento realmente autêntico com o pai a um presente caro. A mãe tenta lhe explicar. Vejam se vocês compreendem. Seu pai é tão dedicado, é preciso deixá-lo tranquilo. Eles podem concluir então que os doentes têm mais lugar no coração de seu pai. Então bastante perigoso ter uma vocação que exige muita generosidade. Isso permite que enganemos frequentemente a nós mesmos e obscureçamos convenientemente a consciência pesada por negligenciar a nossa família. Muitas vezes somos, assim, dessa maneira, e somente anos mais tarde, em circunstâncias mais ou menos trágicas, é que um homem se dá conta, de repente, de que ele não preencheu a sua vocação de pai. Aí ele experimenta forte remorso. Em um certo sentido, não é justamente um conjunto de culpas difusas que os homens procuram esconder ao lançar-se frequentemente e freneticamente ao trabalho, em lugar de enfrentá-los? Será que este excesso de trabalho, esta correria, não se constitui em uma espécie de álibi que invocamos para nos desculpar, ou até como uma espécie de expiação pelo trabalho? Quando a procura de lucro, da consideração social
ou a gratidão que nos enrola num turbilhão, não devemos ver nisto uma capa para a culpa? Porque esta procura, exprime uma necessidade de revalorização de si mesmo para contrabalançar a desvalorização interior que a culpa nos traz. Vemos muita gente se lamentando perpetuamente sobre a falta de tempo, sem jamais procurar seriamente uma solução, pois teria que fazer alguns sacrifícios. Das pessoas acusam a civilização, a vida moderna, o automóvel, as máquinas, todas essas coisas que os homens inventaram para ganhar tempo, como se elas fossem apenas vítimas e não culpados. No fundo de nós mesmos, bem sabemos que nós temos a nossa parte de responsabilidade nessa agitação toda, que nos deixamos nos envolver pelo curso da vida, em vez de resistir a ela, pela reforma de nossas próprias vidas, e que o problema é antes pessoal do que social. Se sentimos uma dor de consciência por gastar tempo à toa, conforme conversamos há pouco, nós a sentimos também por não mais saber relaxar ou repousar como Deus ordenou, Êxodo 20:10. Ou ainda meditar ou orar, empregar tempo em quieta contemplação. É precisamente nessa contemplação que encontramos a paz interior de que o mundo atual, com tanta necessidade, precisa. Como dá-la aos nossos doentes se não a possuímos? Como ensiná-los a organizar melhor a vida se a nossa vida está tão confusa? E na contemplação que encontramos a hierarquia dos valores, uma distinção clara entre o que é primordial e o que é secundário ou até perigoso. Quando abrimos o Evangelho, vemos que Jesus Cristo, cujas responsabilidades eram bem maiores que as nossas, se mostra menos apressado que nós. Ele tinha tempo para falar com uma estrangeira que encontrou na beira do poço, João 4, do 1 ao 6. Ele tinha tempo para tirar férias com seus discípulos, João 13:5. Tempo de admirar os lírios do campo, Mateus 6:26, 6:28. Ou um pôr do sol, Mateus 16:2. De lavar os pés dos seus discípulos, João 13:5. De responder sem impaciência às perguntas tolas, João 14, do 5 ao 10. Ele tinha sobretudo tempo para se retirar nos desertos e orar, Lucas 5:16, e de passar toda uma noite em oração antes de uma decisão importante, Lucas 6:12. Este tempo de contemplação silenciosa é sempre um barômetro de minha própria vida espiritual. Periodicamente eu redescubro sua importância decisiva. Periodicamente também esqueço-me dela, não sem um sentimento de culpa. Fico perplexo em ver quanta gente desenvolve engenhosas teorias para aliviar suas consciências pesadas em relação a isto. No entanto, tudo é em vão, como prova a multiplicação de argumentos e tom peremptório de suas vozes. Uma consciência pesada não precisa de acusador, diz o provérbio. Um dia, há mais ou menos um ano, percebi que estava me prejudicando, porque comecei a ler o jornal antes da meditação matinal, o momento quando Deus me pedia que eu escutasse antes de escutar o mundo. Foi simples corrigir isto, mas para renovar o clima da minha vida. Acabo de ler estas últimas linhas à minha mulher. Ela me respondeu imediatamente: para mim é justamente o contrário. Eu escuto primeiramente as notícias do rádio. Isso me desperta bem, então. Depois eu posso meditar mais conscientemente. Trata-se então de cada um procurar seriamente o melhor contato com Deus. Jesus sabia também, se descartar da multidão entusiasmada que queria enredá-lo em uma brilhante carreira pública, em João 6,15, ele sabia mesmo recusar, com uma calma extraordinária, o pedido de uma mãe desolada, a mulher cananeia, a não se desviar por causa dela.
do caminho que Deus lhe havia traçado. Mateus 15, do 22 ao 28. Entretanto, quando ele descobriu a fé que a motivava, ele não hesitou em mudar de opinião e mostrar-se assim a sua verdadeira liberdade interior. Esta liberdade que almejamos, a liberdade de agir ou de não agir, de falar ou se calar, de fazer isto ou não, aquilo, ou trabalhar ou de repousar, segundo a convicção que Deus nos dá. Quer sejamos pessoas de fé ou não, nós nos sentimos sempre culpados por deixar que sejamos conduzidos pelas exigências do mundo, por mais nobres que elas sejam, e não por uma inspiração interior e pessoal.